Olá, turma, dando continuidade à nossa aula de geografia. Da primeira aula de hoje, vamos dar uma introdução aos conceitos geográficos, quer dizer, qual é a base da ciência geográfica? Qual é a base de estudo da geografia? Qual é o nosso ponto de partida? Primeira palavra que nos dá origem, a nosso estudo é o lugar. O lugar significa aonde eu estou, o lugar a sala de aula, o lugar a escola, o lugar a minha casa. Esse lugar, ele é ligado pelas seguintes palavras: habitante, quer dizer, eu, pessoa, a identidade, quer dizer, é igual a lugar. Quer dizer, o lugar é onde a gente cria a nossa identidade enquanto cidadão. A minha casa, a minha comunidade, o meu bairro, o meu município. É neste lugar que eu estabeleço as minhas relações sociais, onde abre portas para o mundo. É o espaço que eu vivo, é o espaço que eu trabalho, é o espaço que eu realizo as minhas relações com a minha comunidade, com a minha sociedade, o meu município, entre outros, né? Quando a gente afirma que cada lugar possui a sua história, quer dizer que cada lugar tem as suas próprias características. Pode até ser parecida com da outra comunidade, mas não são iguais. Pode até ser parecida a forma de trabalho, mas não são iguais. Porque cada lugar é único, né? Cada lugar tem a sua construção histórica, tem as pessoas que ali vivem e que estabelecem as suas relações, que criam a cara do lugar, que criam a identidade deste lugar. Depois do lugar, temos a paisagem. A paisagem nada mais é do que aquilo que a nossa vista alcança. Ao sair de casa, a gente observa várias paisagens. Podem ser elas paisagens com bastante casas e prédios, quanto paisagem com bastante árvores, né? Essas paisagens, elas podem ser chamadas de paisagens culturais, que são as paisagens com bastante áreas urbanas, e paisagens naturais, com aspectos da natureza. Essa paisagem, ela é fruto da relação homem, natureza e espaço. Quer dizer, o ser humano, fazendo transformação na natureza, cria o espaço, constrói o espaço onde ele vive, criando diferentes paisagens. Cada lugar tem suas próprias paisagens, também não são iguais, mas podem ser parecidas. Depois da paisagem, temos o espaço geográfico, que é o espaço construído pelas atividades humanas por meio do seu trabalho. Esse espaço, ele é construído pelo homem a partir do seu trabalho, construindo casas, prédios, ou é um espaço da natureza, com árvores, com rios, com diferentes formas de relevo, né? Todos os dias estamos construindo, estamos transformando o espaço onde a gente vive. Ele não está pronto e acabado, mas ele está em processo de construção. Ele é geográfico porque se tem uma análise, se tem um estudo, se tem uma reflexão, o porquê aquele espaço é assim. Porque a comunidade de Rio da Prata é diferente de Santa Terezinha, é diferente da Serra da Garganta, é diferente de Rio do Campo. Quais são os fatores que aquele espaço é diferente? Depois do espaço, nós temos o território. Território está ligado ao conceito de poder. A carteira onde você está é o seu poder. É você, aluno, que tem poder sobre ela. A sua propriedade agrícola é poder da sua família. É uma propriedade particular onde você estabelece poder e administra da forma como você melhor acha. Um país é um território. Quando a gente ouve a expressão território brasileiro, é porque tem um governo que estabelece poder sobre esse território. E nós, cidadãos, devemos que seguir as leis e as regras que esse governo nos impõe dentro desse território. Esse território é seguido por delimitações, que são as nossas fronteiras, até onde que vai o nosso território. Então, esse território está ligado a poder, dominação e conquista.
porque para se tornar um território, olhando o contexto histórico, não foi tão fácil como a gente pensa. Houve muitos conflitos, guerras, mortes, para que esse território hoje fosse o que ele é, seja no Brasil ou em outros países do mundo. Existem povos ainda hoje que estão sobre um território, mas não têm poder sobre ele. Estão sobre um espaço que não é poder deles, são mandados por outras pessoas, por outros governantes. Nós aqui no Brasil ainda temos poder sobre o território em que nós estamos, cumprindo nossas leis, nossas regras. Esse território pode aumentar? Pode. Se o país conquistar novas terras, ele pode aumentar sim. E por último, nós temos a região. Região é um espaço diferente, porque pode-se afirmar que é uma união ou uma junção de diferentes lugares, de diferentes espaços. Quando falamos em região, estamos falando de uma porção, uma fatia do espaço geográfico. Por exemplo, o Brasil tem 5 regiões brasileiras: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Essas 5 regiões, cada uma com suas particularidades, cada uma com suas características, são parecidas, mas não são iguais, né? Elas são regiões porque elas têm um critério para ser chamada de região, tem uma semelhança para ser chamada de região. Assim também é a região do Alto Vale do Itajaí. Estamos ouvindo agora bastante em relação ao mapa de risco, né, em relação à pandemia, à Covid-19, que as regiões de Santa Catarina, algumas estão em nível gravíssimo, outras em nível grave. Essas regiões, elas têm suas particularidades, elas são diferentes, né? Elas podem ter semelhanças, mas não são iguais. Por isso que o governo estuda região por região, vê o porquê algumas estão em nível mais grave do que outras. Então, uma região se forma por semelhanças históricas, né, ou culturais, ligadas a um determinado critério. Então, esses são os principais conceitos ligados à ciência geográfica que vocês, alunos, vão estudar até o fim do ensino médio, né? Esses conceitos é o ponto-chave do entendimento da geografia, que é comum a gente ouvir nos noticiários todos os dias essas expressões. E que a gente precisa, então, fazer uma análise e um entendimento do que significa, por que ela faz parte do meu estudo e o que ela tem a ver com a nossa vida. Desejo para vocês bons estudos e qualquer dúvida, pergunte para a professora. Um abraço.